Primeiro, você aprova ou desaprova o governo Lula? Na sua concepção, você começou com a sensação de que tudo vai bem ou de que tudo vai mal? Porque acabou de sair uma pesquisa, crédito aqui à Terra Brasil Notícia, 42% dos brasileiros já desaprovam o governo Lula, é o que aponta uma pesquisa. Tá? Divulgada na quarta-feira, a pesquisa realizada pela Atlas Intel revela que 51,1% dos entrevistados aprova o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. A parcela que desaprova o atual mandatário corresponde a 41,7% e 7% simplesmente não soube ou não quis opinar. Vamos entender uma coisa aqui. Eu vi mídias dos dois lados, mídias de direita e mídias de esquerda. As mídias de esquerda comemoram 51% de aprovação. Só que tem um segredo que eles não te contam. A gente que conhece de política, que é estudioso da política, a gente sabe que nos 6 primeiros meses de mandato, o mandatário tem aquele período que ele chama de lua de mel. É a aprovação da maior parte da população que o elegeu e aquelas pessoas que não o elegeram, eles costumam manter ainda assim uma expectativa sobre aquele mandatário e começam a analisar os novos atos que aquele mandatário está fazendo. E via de regra, no comecinho, o mandatário chega fazendo coisas boas, o que na maioria das pesquisas, se você analisar, a aprovação de todos os presidentes que se iniciam é maior. Mas com Lula não é bem assim. Uma grande parcela da população desaprova. E os atos que Lula já começou a fazendo, como o aumento de salário de ministros, furo do teto de gastos, a lei mercadante, dentre outras questões, já estão contando na conta do petista. E é bem provável que daqui a 6 meses os buracos que forem acontecendo começam a ser vistos mais ainda. Então, com certeza, Lula vai ter um governo muito difícil e uma oposição muito difícil à frente. E a oposição que eu digo não é oposição só de parlamentares, eu estou falando de oposição e rejeição do povo. Bora mudar de assunto agora, falar um pouquinho sobre Valdemar da Costa Neto e as pessoas que são filiadas no partido. Mandou expulsar todo mundo. O resumo é esse. O presidente do partido de Bolsonaro, que é o Valdemar da Costa Neto, diz que vai expulsar todos os filiados que depredaram a sede dos três poderes. Essa matéria é do CNN Brasil, tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa matéria traz um dado relevante que talvez você não percebeu. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, diz que a legenda que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro vai expulsar filiados que participam da invasão e depredação do Palácio Planalto, que participaram, né, dos prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ele fala o seguinte: se membros do partido foram vistos em vídeos destruindo esses prédios, vamos expulsá-los imediatamente, afirmou ele em entrevista a Reuters nessa quarta-feira, ao avaliar que o vandalismo foi causado por extremistas que não representam a legenda. Tá, você vai ter que entender um pouco mais. É óbvio que ninguém quer se vincular àqueles extremistas, devem ser punidos, tanto os infiltrados, tá? Que isso é nítido, vídeos estão circulando aí por todas as redes, inclusive o próprio Metrópolis mostrou que tinham infiltrados e teve coragem de colocar vídeos nesse sentido. Mas também aqueles que foram lá e no calor do momento, na ocasião, também fizeram, também serão punidos, as duras penas da lei. Agora, um grande ponto a gente percebe aqui. Todo mundo quer rejeição a esses atos, a esses fatos. E Valdemar da Costa Neto, que foi um grande escudeiro e pensou em levantar uma voz, um coro, inclusive contra Alexandre de Moraes, eu vejo que ele está recuando. Ele está vendo que o problema é grande e que aqui não tem medida jurídica, medida possível para reverter a situação. Acabou. O que eu queria que você prestasse atenção? Sabe aquela história lá do Anderson Torres, onde houve o documento que foi localizado, que Bolsonaro pretendia estabelecer um estado de defesa no TSE? Pois é, aquilo ali está sendo usado contra Bolsonaro. Só que Valdemar da Costa Neto já deu declaração de que Bolsonaro procurou ele para implementar aquilo e que ele falou que não queria, ele não é a favor de qualquer ato antidemocrático.
Você está vendo como o discurso mudou, porque Valdemar da Costa Neto viu que não há mais o que fazer no Brasil. A situação foi entregue. Ou seja, o próprio Valdemar da Costa Neto foi um dos primeiros a dizer: não, eu não aprovei, e Bolsonaro tentou mesmo. Isso aqui mostra que cada vez a direita vem se enfraquecendo mais e os avanços e os ataques contra Bolsonaro e todos os seus apoiadores vêm crescendo.